Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snagger falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos aí aprender sobre como fazer o seu bonsai frutificar ou continuar frutificando. E esse vídeo será dividido em duas partes. Ele será dividido em uma parte mais direta, que eu vou explicar para você o que você precisa fazer para que seu bonsai continue dando frutos, e uma segunda parte para você entender que os frutos no bonsai é uma coisa um pouco mais profunda também, se você quer algo assim mais profissional na arte do bonsai. Nessa nossa primeira parte, o que acontece? Muitas pessoas ganham o bonsai ou compram um bonsai em floriculturas, né? Esses vasinhos pequenos de plástico, e essas plantinhas já vêm aí com frutos, geralmente amoras ou goiabas, laranja quinzu também. Dá uma olhada nessa laranjinha quinzu aqui, ó, já cheio de frutinhos. Enfim, para que a sua planta frutifique, a primeira coisa e uma das coisas mais essenciais para que ela dê fruto é o sol. Plantas que florescem e plantas que frutificam, elas precisam de sol para que se frutifiquem. E a segunda parte é a adubação regular. Mas como assim, Diogo, a adubação regular? Um dos melhores adubos e que não vai matar a sua planta e vai fazer com que ela fique sempre adubada, sem perigo algum, é o Osmocote. O Osmocote é um adubo que nós colocamos nesses porta-adubos aqui, ó. A gente coloca o adubo aqui dentro, você encontra em qualquer floricultura o Osmocote hoje em dia, em potinhos aí de 200 gramas, também conhecido como Forticote. Mas é muito importante você comprar o 15912, o adubo Osmocote 15912, pois ele é o único que tem micronutrientes. Colocamos o adubo aqui, eu indico o Osmocote liberação de 3 ou 5 meses, né? Porque aí você coloca o adubo aqui, coloca a tampinha, coloca no substrato, né? Finca aqui, ó, no substrato, e a sua planta vai estar sendo adubada aí durante o tempo de liberação do adubo. E temos também adubos orgânicos, que os mais fáceis de serem encontrados e os mais usuais seriam a torta de mamona e a farinha de ossos. Você pode estar colocando aí, dependendo do tamanho do seu vaso, de 3 a 4 colheres de sopa de torta de mamona, ok? Fez essa adubação com torta de mamona nesse mês? No próximo mês você vai adubar com torta de mamona novamente. Na terceira adubação, você vai adubar com farinha de ossos, mas você vai estar colocando a metade da quantidade de torta de mamona que você colocou. Então, todos os meses você vai estar colocando de 3 a 4 colheres de torta de mamona no seu vasinho e enterrando. É muito importante enterrar essa torta de mamona. E a farinha de ossos, por exemplo, se você utilizou 3 colheres de torta de mamona para adubar o seu vaso, você vai estar utilizando 1,5 colher de farinha de ossos. Para cada 2 adubações com torta de mamona, você vai utilizar 1 com farinha de ossos, isso todos os meses, ok? Na mesma data. Isso vai fazer com que, se a sua planta tem sol, se a sua planta tem adubação constante, né? Vai fazer com que a sua planta floresça, vai fazer com que a sua planta frutifique, certo? Agora vamos para uma parte do nosso vídeo que é um pouco mais profunda nesse quesito frutificação do bonsai. Nós vamos aqui agora para uma parte mais profissional da área. Nessa parte mais profissional da área, o que vem a ser essa parte mais profissional da área? É que quando nós estamos construindo o nosso bonsai, como por exemplo essa laranja quinzu, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É uma planta que está em processo para se tornar um bonsai, mas está aqui, ó, cheia de frutos. E isso pode ser a laranja quinzu, pode ser uma acerola, pode ser uma pitanga, pode ser qualquer tipo de planta. Se essa planta ela está sendo construída, se ela está sendo transformada ainda em bonsai, nós não devemos buscar nessas plantas frutos e flores. Por quê? Algumas espécies elas têm uma facilidade maior para a frutificação e para a floração. A laranja quinzu
por exemplo, é um exemplo de planta que se frutifica muito facilmente e precocemente também. E a planta tem um gasto de energia muito grande na frutificação, porque o que é a frutificação? É a perpetuação da espécie. A planta não produz frutos para ficar bonita, não produz frutos para nos alimentar. O fruto da planta é a perpetuação da espécie. Ela quer se reproduzir, ela quer lançar as suas sementes, ok? E se a planta está sendo construída como bonsai e nós damos atenção aos seus frutos e flores, né, deixamos ela produzir muito, principalmente as que têm essa facilidade para produzir, ela vai parar o seu crescimento de galhos, vai diminuir e vai dar atenção a esses frutos, que têm um gasto muito grande de energia da planta para a construção desses frutos. Deu para entender um pouquinho? Então é necessário a retirada destes, caso estes frutos não sejam para mim interessantes. Como por exemplo, essa laranja Quinzu, ela está sendo construída e além desses monte de frutos maduros que ela está aqui, ó, ela já está com várias outras laranjinhas vindo, ó, várias e várias outras laranjinhas sendo aqui nascidas, né? E o que acontece com isso? Essa planta aqui para mim no momento é interessante ela estar assim porque eu preciso dos frutos dela para poder fazer outras plantas, né? No momento é a única Quinzu que eu tenho produzindo para poder formar novas mudas. Inclusive eu vou estar plantando as sementes dessa Quinzu aqui. Talvez eu faça até um novo vídeo, né? Se você quiser que eu faça um vídeo sobre como plantar a semente da Quinzu, deixa nos comentários aí, beleza? Mas se eu tivesse outras plantas e quisesse evoluir essa planta aqui mais, o que aconteceria? Eu precisaria estar tirando todos os frutos, os novinhos, os maduros, não deixar a minha planta frutificar. Isso vai fazer com que? Vai fazer com que a minha planta volte a sua energia para o crescimento de galhos. Essa parte da frutificação também vai entrar agora em uma outra parte mais importante ainda, que é a poda, porque nem todas as plantas produzem frutos com facilidade. Como por exemplo, vamos dar uma olhada nessa planta aqui, ó. A galera do curso BSM, um grande salve para todos os alunos do curso BSM, né? Essa planta aqui foi uma das plantas pioneiras do nosso curso, quando eu comecei com meus cursos online. Quem aí se lembra dela, galera? Olha como que tá legal a piracanta que nós transformamos em bonsai lá no nosso primeiro curso, nosso primeiro módulo. Inclusive, se você quiser saber a respeito de cursos, na descrição do vídeo está o meu contato aí para você me perguntar a respeito, ok? Então vamos lá. Essa planta, por exemplo, é uma piracanta, ó, está cheia de frutos, não tanto como eu gostaria, mas tem seus frutos. Algumas plantas que têm a sua frutificação voltada para épocas do ano, como por exemplo a pitangueira, né? Vou colocar aqui uma foto de uma das minhas pitangueiras. Não deu para trazer todas as plantas para cá, né, para mostrar para vocês, mas essa aí é uma das minhas pitangueiras. Então essa pitangueira aí dá para você notar, cheia de frutos também. E essas plantas que têm as suas épocas do ano específicas para se frutificarem, elas precisam de quê para frutificar? Além de adubo, além de sol, elas precisam de estabilidade. As plantas, para se frutificarem e frutificarem com abundância, elas precisam de estabilidade. E essa estabilidade, ela vem da falta de poda de raízes ou poda de raízes na época correta e a poda de galhos também na época correta. Como por exemplo, se eu faço uma poda na minha pitangueira no final do inverno, isso vai atrapalhar a frutificação dela na primavera, porque os hormônios dos frutos ali, as coisas que as plantas mandam lá para as folhinhas para poder gerar flores e gerar frutos, já começam a se acumular ali na planta
para essa frutificação. Então, se eu faço uma poda perto da primavera, não vai haver tempo da planta se reestabelecer para gerar frutos. Talvez até gere frutos, mas não tão quanto ela iria gerar se não tivesse acontecido essa poda. Se eu faço um transplante na minha pitangueira, por exemplo, no final do inverno, faço uma poda de raízes, a minha planta não vai se frutificar. Por quê? Ela vai estar preocupada em crescer as suas raízes. Pode frutificar, mas não seria tão abundante quanto seria se não houvesse a poda de raízes. Então, o indicado para plantas que se frutificam na primavera é fazer o transplante no final do outono, ok? No final do outono não, desculpa. Fazer o transplante no final do verão, início do outono, porque no final do verão, para o início de outono, até o final do outono, a planta já vai ter um tempo para se estabelecer novamente, ok? E atravessar o inverno, para que chegue na primavera, ela esteja apta a dar frutos. Algumas plantas, como por exemplo goiabeiras, pelo menos aqui na minha região, costumam se florescer no mês de janeiro. Então, pelo menos 3 meses antes da época da floração do bonsai pronto, ok? 3 meses antes da época da floração do bonsai pronto, nós devemos deixá-lo sem poda. Agora, uma coisa é certa também. Quanto mais sem poda este bonsai ficar com uma estrutura pré-pronta, mais a frutificação e a floração será abundante. Vamos agora fazer um resumo bem interessante nessa questão de frutificação. As plantas também, elas não vão dar o mesmo tanto de frutos o ano todo. Como assim, Diogo? Como, por exemplo, quanto mais estável e mais velho e mais maduro, né? Porque o bonsai, depois que ele vai para um vaso de bonsai, ele passa por um processo de maturação. Por exemplo, nós temos aqui esse Pithecolobium tortum sob rocha aqui. Ele tem aproximadamente 2 anos de vaso. Daqui 5 anos ele vai ter uma maturação em vaso, ou seja, a planta vai ganhando a sua maturidade em vaso e vai se estabilizando internamente, né? Uma coisa meio que difícil de entender. Por exemplo, essa planta aqui, ela tem um estágio de maturação, tem uma compactação de raízes interessante. Então, com essa maturação, digamos que ela possa ficar 2 anos sem transplante. Então, neste ano que ela ficou sem transplante, ela vai se frutificar mais, porque não houve agressão nas raízes. Aí digamos que no próximo ano vai ser preciso fazer um transplante. Então essa planta, no ano que for feito o transplante nela, ela irá ter aí uma queda nos seus frutos e nas suas flores. Então, quanto mais velho um bonsai tem de vaso, desde que ele tenha uma adubação estável, a sequência da adubação é muito importante, a frequência, né? A sua planta está sempre bem adubada, não passar por falta de nutrientes. Planta estável, matura, com uma adubação adequada, ela vai sempre se frutificar lindamente, conforme vocês podem ver aí nessa pitangueira da capa do vídeo, né, que está lotada de flores. Esse ano ela nem se frutificou muito, porque houve um transplante e houve podas nela. Então o próximo ano ela vai até aí dar mais frutos. Espero ter ajudado, espero ter entendido. Se vocês ficaram com dúvidas sobre qualquer questão nesse quesito de fazer com que o seu bonsai frutifique, você pode perguntar aí nos comentários, ok? Inclusive, deixa aí uma sugestão de vídeo nos comentários, deixa uma sugestão de vídeo que você queira ver aqui no canal. Beleza pura? E é isso aí. E não se esquecendo do clube de leitura, dá uma olhada aí nos membros do canal, se torne um membro do canal e venha para o clube de leitura. Em breve um vídeo explicativo aí como que vai funcionar esse clube de leitura, onde nós vamos aprender, né? Vai ser vídeos exclusivos para membros. Um valor, galera, bem simbólico, tá? Vai ser R$8 para você poder participar do clube de leitura, tá ok? R$8 para você poder participar do clube de leitura.
Então deixa aí o seu joinha no vídeo, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito e se ficou alguma dúvida, né, você pode deixar aí nos comentários a respeito dessa questão da frutificação no bonsai. Mas é importante você assistir o vídeo todo, né, assimilar todas essas questões e veja também outros vídeos no canal, porque o nosso canal, galera, ele ensina uma excelente forma de cultivo para que você possa ser feliz, né, com suas plantas, tendo um bom cultivo. Ao olhar as minhas plantas, já é um exemplo, né, de saúde e de desenvolvimento. Beleza pura? Até o próximo vídeo.